Olá, internautas conectados da MTV, estamos de volta com uma entrevista. Recebo aqui nos estúdios da MTV a doutora Kelly Marques, ela que é palestrante e também Master Neurocoach. Enfim, falar sobre uma questão extremamente delicada, mas que está assombrando o mundo em função de ser talvez um dos grandes problemas da atualidade na humanidade, que é a depressão e, claro, consequentemente, em seguida do suicídio. Ela que vem desenvolvendo um trabalho, assim como uma palestra que acontece, inclusive, nessa quarta-feira na Assembleia Legislativa, a partir das 8 horas, das 8 às 10 horas. Enfim, sobre esse tema, nós vamos conversar com ela agora. Primeiro, um prazer recebê-la aqui, tudo bem? Prazer é meu. Bom, então vamos primeiro falar sobre a depressão, sobre o suicídio, que é um tema um tanto quanto complicado de se abordar, né? Aqui em off a gente estava até falando sobre a questão da abordagem sobre notícias de suicídio. As pessoas quase não veem notícia de suicídio em função da imprensa não tratar muito bem com esse tema do suicídio, apesar de hoje ter um número alarmante de suicídios. Inclusive, nós temos uns números, né, da Organização Mundial de Saúde. O Brasil, inclusive, tem um número alarmante de suicídios. Sim, é muito sério, né? E eu acredito que essa comunicação, como que nós podemos transformar essa linguagem de uma forma um pouco menos alarmante, né? Mas a cada 45 minutos no Brasil, 4 pessoas tentam suicídio. Uma consegue. Mas pensando dentro de uma realidade fora do Brasil, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. E isso é muito forte, porque esses dados são além do câncer, vão além da AIDS e vão além de homicídios. Então, como que nós podemos nos preparar para poder compreender o que nós chamamos de violência autodirigida? Por que tem algumas pessoas que estão pedindo para sair desse jogo da vida? Como seriam as alternativas da gente estar junto das pessoas para que elas possam estar, talvez, vivenciando frustrações, angústias, decepções, mas superando a dor? O suicídio, em regra, ele é cometido em função de um quadro depressivo extremamente no seu último estágio. Mas como que a pessoa pode se ver dentro de um quadro depressivo? Ela mesmo se autodiagnosticar, ou até mesmo pessoas de um grupo que perceba que alguém da família, alguém do trabalho esteja com sinais de depressão? Porque eu acho que talvez seja um dos grandes problemas é a pessoa admitir que tem um problema. Ou até mesmo as pessoas verem que alguém está manifestando algum tipo de comportamento que pode ser depressão. Eu acredito que o nosso olhar nesse momento dentro do preventivo quais são as alternativas dentro da prevenção primária, que seria uma convivência saudável, pessoas que sabem falar sobre o que estão sentindo, né? A prevenção secundária eu já tenho um determinado sintoma, então como eu respeitar você nesse sintoma, mas ao mesmo tempo eu poder estar convivendo com você de uma forma também saudável, mas em alguns momentos eu posso aprender a cuidar do outro, mesmo não sendo um especialista na área de saúde, né? E a prevenção terciária existe o sintoma instalado, esse sintoma tem prejudicado a nossa convivência, já está tomando medicamento, existe uma situação que é de automedicação, ou, além disso, esse medicamento, ele está tendo o resultado que nós desejamos? Porque a partir daí, nós temos condições de estar tendo uma convivência saudável, eu chamo de produtiva, e sendo felizes, mesmo respeitando o que eu chamo de naturalidade, originalidade de cada pessoa. Certo. A palestra de vocês é uma palestra que vocês chamam de palestra treino, né? Justamente para, como é que se diz? Para preparar a pessoa para que ela, junto com as técnicas que vocês desenvolvem nessa palestra, que possui essa estrutura de neurociência com estratégias de coach e neurolinguística, e vocês
fazem desse conjunto de fatores um treinamento para a pessoa se preparar, para a pessoa se prevenir, para a pessoa se tratar. É mais ou menos isso. É isso mesmo, excelente. A nossa habilidade criada com a neurociências e as ferramentas de coaching, eu chamo de ferramentas para não adoecer. Mesmo que a doença já esteja instalada, como criar, eu chamo de hormônios internos. São termômetros para perceber o que está acontecendo com o meu corpo, acelerômetros para que eu possa melhorar, potencializar ou até mesmo diminuir essa dor, comandos e manobras, porque aí a gente tem se utilizado da neurolinguística, psico e sociolinguística para fazer essa mudança na comunicação. Então, qual é o nosso principal diferencial? O resultado é de um bem-estar incrível a partir do momento que nós assumimos o comando. Eu chamo de comunicação, todos com a letra C. Comunicação do corpo, dos 3 cérebros, reativo, sensitivo e cognitivo, mas do coração e das células. Porque a partir do momento que eu assumo o comando, eu entro em contato com o meu organismo e eu direciono os sintomas do meu organismo. Eu costumo brincar, a gente diz assim, eu estou querendo gripar. Então, quando eu digo que eu estou querendo gripar, eu já dou um comando interno para as minhas células assumirem a doença. E eu deveria justamente estar usando o contrário. Então, a gente se utiliza do treino de uma forma inovadora, de acordo com as neurociências e com as ferramentas de coaching, mas o resultado é o foco na bioquímica. E aí eu não tenho que tomar o medicamento, eu tenho efeitos placebos e esses efeitos provocam em mim reações que transformam os meus hábitos, vários hábitos. Mas essas técnicas que vocês, esse treinamento que vocês fazem, ele pode ser, ele é auto-aplicável, né? As pessoas treinam, aprendem a fazer essa aplicação em si mesmo, mas ela é mais indicada para as pessoas, para o indivíduo saudável ou para o indivíduo que também já está com um quadro depressivo? Olha, prevenção primária antes de ter a doença. Certo. Prevenção secundária, aquele que já tem o sintoma e como lidar com o sintoma. Prevenção terciária é aquele momento que já tem a patologia, mas que dentro do psicossomático nós podemos produzir outras patologias. Então, nessa situação, como é eu exercitar o meu processo consciente de quem está criando os sintomas? E a partir daí eu conseguir encontrar com esses sintomas, diminuir e não potencializar esses novos sintomas. Então, sim, seriam nos 3 aspectos. Para quem ainda não está doente, que aí eu digo, é difícil uma pessoa que não tem efeitos colaterais do bem viver, né? Ou da convivência com outras pessoas. Como se comunicar e não adoecer? Então, aí para nós, acredito que todos nós temos sintomas que não são tão saudáveis, mas como transformá-los em hábitos produtivos, criativos. E nós temos utilizado a música, nós temos utilizado a atividade física, temos utilizado respiração e principalmente uma convivência saudável. A gente tem dito óleo de peroba, como a gente usar o óleo de peroba para conviver com as pessoas e dizer, pensei em você, como é que você está? Ou posso passar aí para poder tomar um café com você? Ou que dia nós vamos nos ver? Então eu falo que a formiga se comunica melhor do que nós. E o cachorro se manifesta mais felicidade do que nós. Como que nós podemos transformar hábitos simples, saudáveis, como a música do Trem-Bala, transformar essa convivência e colocar de novo os nossos filhos no colo e abraçar as pessoas que nós amamos enquanto nós estamos aqui. Hoje nós vivemos um fenômeno das redes sociais,
que acabou distanciando as pessoas, e essa convivência que você está falando aí, hoje ela é um tanto quanto difícil. É muito fácil hoje você chegar num ambiente, num café, por exemplo, ou num restaurante em que tem uma família inteira se alimentando ali e não tem ninguém conversando com o outro. As pessoas estão ali no seu WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais, estão no seu mundo, e isso se aplica em toda e qualquer esfera da sociedade. As pessoas estão se reservando a um mundo virtual, porque ali todo mundo é belo, todo mundo é bem-sucedido. Até que ponto esse tipo de falta de convivência hoje pode agravar esse quadro de depressão, de suicídio, em função dessa falta de contato, dessa falta de convivência que você está falando? Veja bem, a conexão é muito importante que a gente tenha clareza. O processo bioquímico independe da presença. E aí, se eu me conecto com uma pessoa, quando eu brinco, eu digo assim, eu não vou pensar mais nessa pessoa. O que está acontecendo? O meu corpo acredita que essa pessoa está colada em mim. Então, isso é muito sério. Quando a gente diz, os nossos meios de comunicação nos distanciaram, entre aspas, porque eles podem nos fazer a ter uma conexão de excelência, desde que eu tenha produtividade. Então, nós temos 24 horas do dia. E não adianta dizer para minha mente que o momento em que eu estou dormindo, eu não estou sendo produtivo. Então, é muito importante que a gente tenha claro, 8 horas que nós trabalhamos, o que nós fazemos dessas 8 horas? Tem um relacionamento saudável? Você tem condições de mandar uma mensagem para o seu filho e dizer, filho, estou com saudade, eu te amo. Então, você tem condições de sair de uma reunião e tomar um café e dizer, amor, estou com saudade de você. E simplesmente teclando, os seus neurotransmissores recebem um comando de, uhul, eu tenho mais força para passar as 8 horas do dia. Então, como que nós podemos utilizar dos meios de comunicação, das redes sociais, para nos aproximar das pessoas? Que sejam as pessoas que amamos, mas as pessoas que nós podemos aprender a amar é essencial. Desde que a gente se torne produtivos. E que a gente não possibilite que isso se torne patologia. Então, cada vez que eu digo, eu não vou fazer isso mais, eu vou tornando a minha reação cada vez hábitos negativos. Quem está fazendo isso sou eu, então eu não posso me comparar com você, eu tenho que me comparar comigo ontem. Se eu fiquei no WhatsApp 1 hora do dia, eu posso diminuir para 45 minutos. Difícil. Eu posso diminuir para 30 minutos, mas desde que na minha neuroassociação, que é o que nós utilizamos no treino, como que eu posso neuroassociar o uso do WhatsApp de maneira rápida, organizada e garantir que aquelas pessoas que eu não esteja com ela sintam a minha presença. Então, só para você ter uma noção, hoje eu consigo mandar mensagem sem o WhatsApp. Então, pense, e as pessoas dizem, mas eu acabei de pensar em você e eu só mandei mensagem pelo neurotransmissores e não foi pelo WhatsApp. Cada vez que a gente produz esses neurotransmissores, mais eficiente a gente se torna. Isso como é o nosso caminho do amar-elo. Cada vez que eu saio da amargura e me encaminho para o amar-cura, por mais que para todos nós seja um olhar romântico hoje de uma convivência, hoje é o que nós temos de bioquímica saudável. Como transformar o que eu chamo de limão, quando eu penso num limão, ou quando eu sugiro que você pense no limão, a sua boca já enche de água. Como transformar essa somatização em algo que pode ser salutar, saudável para mim e para você. Então, isso é muito forte, porque é um estímulo que nós recebemos, que pode ser o que eu chamo de indústria do sofrimento, ou pode ser, com certeza, uma alternativa de não violência autodirigida, como o suicídio, como a depressão. Como transformar isso em um bem-estar, mesmo que seja rápido? Então, eu digo, no momento em que você pensa num abraço,
numa pessoa que você ama, o seu corpo entende que você acabou de abraçá-lo. O contrário também é verdadeiro. No momento em que você diz, eu detesto essa pessoa, o seu corpo se encheu de ódio. Isso é um hertz que te leva a não estar saudável. Então, quanto mais você se utiliza, nós temos, claro, a cada 30 minutos, você executa uma quantidade de pensamentos. Vamos colocar no final do dia 75 mil pensamentos. Mas a cada 30 segundos você tem 20 mil pensamentos. Como que isso pode se transformar de uma forma saudável? Esses pensamentos num bolo, num pacote, eles te deixam melhor, mais feliz? E aí você tem serotonina para poder usar durante o dia. Ou não, ou você tem cortisol e que vai transformar isso num AVC muito rapidamente. Bom, a campanha de prevenção do suicídio é uma campanha que já passou por mais de 15 municípios, aproximadamente 15 municípios, né? Sim. 15 municípios em Goiás, e vocês têm uma meta, né? Até 10 de setembro, passar por mais quantos municípios, e tem também, inclusive, o intuito de fazer um banco de dados, né? Para isso ser usado de uma forma um pouco mais... enfim, em cima de números, porque realmente nós não temos ainda um banco de dados efetivamente montado, não só em Goiás, mas como em todo o Brasil, em cima desse tema do suicídio, né? Sim. É muito carente esse tipo de... Com certeza. E nós, não falando da situação, nós não conseguimos fazer documentos, banco de dados. O que nós estamos provocando? Pessoas do cotidiano comum, como também líderes, como principalmente profissionais da área de saúde, educação e social, que já estão percebendo que isso está acontecendo. Nós estamos oferecendo treino gratuito para que a gente possa estar junto, registrando a quantidade de pessoas que já perderam outras pessoas, quantidade de pessoas que estão tomando medicamento, seja por depressão, seja por estresse, seja por ansiedade, e também famílias que já tiveram genéticas de suicídio. Como que nós podemos acompanhar essas famílias, registrar esses dados e em setembro nós tivermos, com certeza, dados menores dentro da prevenção primária, secundária e terciária. Esse é o nosso principal objetivo. Já estamos em 15 municípios. Na quarta-feira nós começamos a intervenção aqui em Goiânia, tá? Estamos disponíveis para que a gente possa estar juntos, treinando outras pessoas, sejam profissionais específicos da área, seja sensibilizando as autoridades ou a população em geral. O foco é, sim, diminuir essa incidência e reincidência de pessoas que estão provocando o que nós chamamos de violência autodirigida. Cuidando melhor dessas pessoas. Seja, elas estão numa condição que pode ser 50% genética, já teve outras perdas na família, mas a partir daí, qual a reação dela? Ela pode transformar este momento, nós estamos disponíveis para treiná-las e elas poderem cuidar de outras famílias que também estão vivenciando a mesma situação. É esse o nosso principal objetivo, diminuir essa incidência de depressão, de estresse, de ansiedade e suicídio. Bom, na Assembleia Legislativa, nessa quarta-feira, dia 19, a partir das 8 horas até as 10 horas. Na quarta-feira tem também em outra cidade, tem? Sim, com certeza. Nós estamos fazendo um rodízio lindo. E aí nós vamos para São Patrício, à noite Goianésia, pela manhã, na quinta-feira, antes do feriado, nós estamos em Barro Alto e Santa Rita do Novo Destino. E para as pessoas saberem exatamente o roteiro que vocês vão estar fazendo pelo estado de Goiás,
Tem algum site, algum telefone para informação para as pessoas procurarem saber? Nesse momento eu sugiro que entre em contato direto comigo, tá? Eu posso deixar o site, o e-mail com vocês, posso deixar o WhatsApp com vocês e a gente se propõe sempre estar informando vocês. O que nós temos feito é, de verdade, chamando o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, para estar junto com a gente, para que a gente possa estar mediando pessoas para buscar o CVV, ser ouvidos e, principalmente, estar em contato com #Acredito na Vida. Esse é o nosso principal objetivo. Lembrando que nós estamos criando um método de amargura para amar elo, para o amar cura. Este é um processo que 15 municípios já estão vivenciando. Bom, eu agradeço demais a sua presença aqui, inclusive deixo as portas abertas para que você volte em outras oportunidades para tratar desse assunto que eu acho que é de suma importância e eu acho importante a gente somatizar esse tipo de debate, porque eu acho que é extremamente importante. Doutora Kelly Marques, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço e coloco o desafio para vocês nos acompanharem e verificar se essa iniciativa realmente tem resultado até setembro. A você que está conectado com a gente, continue ligados na nossa programação. Até o próximo programa. Tchau, tchau, um abraço.